Eda, boa noite, é contigo. Boa noite, Marcelina Gonçalves, boa noite à nossa audiência. Seguimos a partir do estúdio 2 da TV Zimbo para a entrevista Zimbo desta noite. E é nosso convidado Cumbe Júnior, é presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Boa noite, seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o convite da TV Zimbo. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sabemos que vem de uma jornada intensa no dia de hoje. A ANGE está a organizar uma atividade interessante que reúne jovens e adultos de referência nos vários setores, preletores nacionais e alguns estrangeiros também. Fale-nos desta atividade que diz que os sonhos não têm preço. Todo sonho tem um preço. Ela na verdade não mais nem menos do que aquilo que é o dia a dia de todos os empresários, tanto nacionais quanto também internacionais, porque nós cremos que para poder-se chegar a algum lugar é necessário passar por um processo, e é este processo que nós acabamos falando hoje durante o dia todo. Temos visto grandes homens de sucesso no país, nesse caso e no mundo também, mas no final não conseguimos ver por onde esta pessoa passou. Então, aquele palco serve mesmo para fazer com que eles consigam contar as suas histórias e passar as suas experiências para que os mais jovens possam ver de que não é só acordar e chegar, é acordar, pagar o preço. Às vezes o preço é dedicação, às vezes o preço é perder noites, às vezes o preço é tu fazer investimentos e no final perder tudo e ainda assim tentar dar a volta por cima e recomeçar para poder no final alcançar aquilo que é o seu sonho. Este é o preço que se precisa pagar para se alcançar um sonho. Digo-lhe que é um dos, porque cada um vive com base na sua realidade, cada um vive com base nas suas experiências, e no final queremos que todos os sonhos têm uma particularidade. Eles são dados a nós, mas no final eles acabam, nesse caso, por espalhar aqueles que estão à nossa volta. Pois uma pessoa realizada acaba logo por impactar a sua comunidade, impactar o seu bairro, impactar a sua rua ou a sua família direta e quiçá o seu país. Então todo sonho tem um preço. Agora está na sua 5ª edição. É um projeto que começou em 2016 e nós paramos em 2020 por causa da Covid-19 e retomamos o ano passado, e hoje conseguimos ver que mais de 2.000 jovens em plena sexta-feira reuniram-se para poder ter um momento de viagem para aquilo que foi então esta primeira, ou seja, este primeiro dia daquilo que é esta nossa 5ª edição, Todo Sonho Tem um Preço. Esta Conferência Nacional de Jovens Empresários de Angola reúne vários preletores internacionais e alguns estrangeiros. Quais foram os critérios para se encontrar os jovens que pudessem contar a sua história e inspirar outros jovens? Olha, se ver o nosso painel ele é muito bem equilibrado. Nós trazemos um pouco dos mais velhos com mais experiência, à volta dos 70, 60 anos. Vamos buscar aqueles jovens que já estão a passar para aquela fase adulta dos 50, 40 anos. E acabamos por trazer os jovens da nova escola que estão a crescer e muito bem, a dar bons passos, à volta dos 30 e 20 anos. Ou seja, acabamos nós por equilibrar a sala, trazendo a questão do conhecimento e da experiência, trazendo aqui a questão da força e da sabedoria em um só ambiente, e no final conseguimos ter isto que vimos hoje. Nós temos nota de que os jovens estão extremamente satisfeitos e ávidos para voltar amanhã, e nós convidamos a todos os jovens que não conseguiram estar hoje, acredito, alguns por também questões laborais, a estarem amanhã a partir das 14 horas para esse grande encerramento. Quanto é que os jovens devem pagar para ter acesso a esta conferência?
Nós temos preços variados, eles vão desde 5 até 35 mil kwanzas. Estão a ser comercializados pelo aplicativo PayPay ou mesmo na porta do evento. Que balanço é que pode ser feito do primeiro dia da atividade? Super positivo, super positivo. Temos aqui uma nota muito importante. A partir da Nigéria, o nosso orador Adamo Abubakar acabou no final por oferecer 10 bolsas de estudo para jovens que queiram fazer licenciatura e mestrado naquilo que é a sua rede de universidades americanas que ele tem, que é a Maria Abacha, que nós muito mais de convidar para ser um dos oradores. Ele vem também para poder ver oportunidades de negócio em Angola, a fim de trazer para Angola, quiçá, a primeira universidade americana no país. E queremos que estamos a dar bons passos para que isso seja possível. Eles estão super felizes de cá estar e acredito que será uma realidade. Adamo Abubakar foi quem citou um homem bem-sucedido, uma inspiração para outros jovens e não só, que nesta conferência fez uma chamada de atenção sublinhando, e cito: jovens, deixem de ser mulherengos. Ninguém é sortudo. Trabalhem arduamente. Isso vai ajudar-vos a construir uma marca. Invistam tempo em negócios, não em hotéis. Acreditem na educação, porque a África precisa de ser educada. São algumas das falas de Adamo Abubakar nesta conferência. Sente que falta foco em alguns jovens angolanos? Não digo foco. Eu costumo sempre a dizer, o mundo é feito de referências. Nós viemos de uma época em que nós tínhamos apenas duas referências, que eram as referências políticas e as referências militares. Os jovens no passado, todos ou queriam entrar para a política ou trabalhar nas grandes empresas públicas, e outros queriam entrar para as Forças Armadas, porque essas eram as grandes referências. E hoje, nos últimos 15 anos, já temos tido alguma abertura. Alguns grandes empresários angolanos já conseguem falar sobre aquilo que eles fazem, têm, e as oportunidades de negócio que eles conseguem trazer, e logo já se geram novas referências. E cremos nós que, através de palcos como estes, já conseguiremos criar, aliás, já se cria novas referências, e jovens já conseguem ter luz para poder olhar para o ramo empresarial e viverem simplesmente dos negócios. Logo, cremos que é uma questão da criação de referências, primeiro, e outra, aqui também para poder dizer de que a questão aqui do foco não coloco muito em causa, mas eu consigo aqui trazer um outro ponto que pode vir a ser interessante, que é a questão das oportunidades. O jovem angolano é muito esforçado. Eu consigo hoje conviver com jovens que criam mais de 10 mil postos de emprego, até aquele que faz o famoso negócio da micha. Eu consigo perceber mais ou menos aquilo que tanto um quanto o outro faz e a força que o angolano tem. O angolano é daqueles que precisa de oportunidades. E as oportunidades não são só financeiras, elas também podem vir a ser sociais ou mesmo económicas. E isto passa por lutarmos para criar um ambiente de negócio propício para que eles consigam, nesse caso, trabalhar. E claro, para tal é necessário que se potencialize a classe média, a micro e a pequena. Que avaliação é que faz do ambiente de negócios existente no nosso país? Não digo boa, mas também não má. Ela pode claramente melhorar.
esse motivo que nós existimos, claro. E digo-lhe de que estamos no bom caminho. Nós temos jovens angolanos de referência que criaram projetos do zero com fundos próprios desculpa, e hoje já criam mais de 100 postos de emprego, 200 postos de emprego. E a questão que se coloca hoje é sobre a sustentabilidade. Eu acho que é ali onde a gente devia tocar. É a questão da sustentabilidade. Por não termos ainda um ambiente econômico saudável, e isto vai muito por causa também das crises econômicas que o mundo hoje vive, a Covid-19 e outros males, estamos numa fase ainda de instabilidade econômica. Logo, para tal, é necessário que haja aqui sabedoria por parte desses empresários, porque não é fácil trabalhar com aquilo que entra e sai ao mesmo tempo, pois se tivermos um problema de saúde, às vezes tenho que mexer no fundo da própria empresa, e quando eu tiro aquilo acabo por deixar uma lacuna muito grande. Os jovens, para entrarem a este nível de sustentabilidade, devem-se andar com programas. E quais são esses programas? Programas econômicos que o próprio executivo já tem e pode vir a melhorar, claro, para que empresas como estas possam ter a tal sustentabilidade. Ou seja, se eu trabalho com um income de 10 milhões de kwanzas, por exemplo, e eu tenho custos mensais à volta de 8, 9 milhões de kwanzas e tenho uma margem de 2 milhões de kwanzas, e se eu tiver alguma situação, eu vou ter que mexer naquele fundo. Eu acabo ficando no final sem nada. Mas se haverem linhas de financiamento para poder reforçar aquilo que é produção deste e aumentar claramente aquilo que ele já produz, automaticamente ele gera mais postos de emprego e traz a questão da sustentabilidade, porque ele vai trabalhar com capital a mais. Pois, sim, quero aqui dar nota também e apelar aos bancos principalmente para quando um empresário, principalmente jovem, ir ao seu banco e apresentar um projeto a pedir financiamento, comete-se um erro muito grave, que é: eu peço 100, o banco quer me dar 90. Logo, sabe-se que é necessário trabalhar com capital a mais do que aquilo que nós estamos a pedir. E se me é retirado, mas eu vou trabalhar de forma apertada. E depois, com as taxas de juros altas que nós temos, e que também é um aspecto que deve ser aqui revisto, eu tenho dificuldades em pagar aquele financiamento. Então, logo, é necessário que o meio todo que está, ou que faz parte dessa mesma economia, falamos de governo, falamos de banco e falamos também do próprio setor privado através dessas empresas, devem todos estar em sintonia, sem esquecer também aqui olhar também para a questão dos próprios impostos. Para eu que estou a começar o meu negócio, ou eu que estou na fase de crescimento, pagando impostos tão altos, acabo no final por me sentir sufocado. Eu creio que se deixarmos mais folgados os empresários, vamos acabar se calhar por ter muito mais contribuintes. E assim conseguiremos ter uma economia de sustentabilidade e viável para todos os angolanos. Obrigada. Vamos fazer uma pausa, a primeira pausa neste momento da entrevista a Zimbo. É nosso convidado Kumbe Júnior, presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Vamos ao intervalo e depois regressamos para dar continuidade à entrevista de hoje. Uma vez mais, boa noite. Entramos para a segunda e última parte da entrevista Zimbo desta sexta-feira. É o nosso convidado Kumbe Júnior, presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, a ANGE Angola.
Cumbe Júnior é um jovem empresário que aposta nos setores das tecnologias, agricultura e indústria transformadora. Durante a pandemia, promoveu várias campanhas de apoio à comunidade, como entregas de donativos e palestras aos jovens de várias partes do país. Isto é parte do seu programa enquanto presidente da ANJA ou faz parte de si enquanto empresário, tendo em conta as suas responsabilidades com a comunidade? Não, pronto, todos os empresários ou todas as empresas têm dentro das suas atividades a questão da parte social e nós não ficávamos de fora disto. E hoje, nesta posição de presidente da ANJA, procuramos levar tudo aquilo que fazíamos, nesse caso de forma singular, para dentro da própria organização e tem tido aqui grandes efeitos. Acompanhamos há dias um vídeo que passou a circular de um jovem que esteve durante muitos anos preso e depois parece que queria voltar onde ele estava, na cadeia. E nós, ANJA, nesse caso, através da nossa representação na Willa, acabamos por encontrar o jovem e já trabalha e já tem moradia, inclusive, lá mesmo na província da Willa. Então queremos que, como nós, enquanto associação, somos parceiros do Estado e é nossa missão fazer com que os problemas mínimos que nós conseguimos resolver, podemos claramente dar a mão e trazer solução. Agora que fala que são parceiros do Estado enquanto associação, em agosto do ano passado fez parte de um grupo de jovens que foi recebido em audiência pelo Presidente da República, a João Lourenço, e no encontro que manteve com o Presidente pediu facilidade no acesso ao crédito e apresentou várias propostas para se melhorar a situação económica do país. Que propostas foram estas? Olha, nós trouxemos a questão de uma linha de financiamento específica para a juventude, onde nós pedimos uma taxa bonificada. Nós pedimos, inclusive, que nos fosse tirada a questão da garantia real, porque nós viemos de famílias alargadas, digo nós, angolanos em geral, onde o pai faz 6, 4 ou 10 filhos e após a sua perda a luta é para vender aquilo e cada um ficar com alguma coisa. Logo, se o banco vier me pedir alguma garantia, eu não tenho nada para poder dar ao banco, mas tenho um bom projeto, mas tenho um bom negócio e acabo no final por não conseguir ter acesso a estas linhas de financiamento e poder no final crescer logo. Se eu não tenho estas condições, eu peço ao meu pai, e que o meu pai é o Estado angolano. Então nós apelamos ao Estado angolano que no final traga isto como solução para a juventude, porque cremos que conseguiremos contribuir para aquilo que é a criação de postos de emprego. Inclusive, nós temos um programa criado e que nós estamos a apresentar aos órgãos do Estado para que nos ajudem a trazer este programa à vida. É um programa basicamente avaliado em $500 milhões ao ano, onde cremos que poderemos financiar, no mínimo, em média, mais de 5.000 empresas, desde as micros até as médias empresas, que no final pode vir a gerar mais de 150 mil postos de emprego por ano. Pois temos dito de que as grandes empresas elas conseguem fazer ou criar grandes finanças, milhões e milhões de dólares, mas as médias e pequenas acabam, neste caso, por trazer muito mais postos de emprego, e é isso que se precisa hoje fazer no país. Pois, se eu tiver que abrir uma indústria, eu vou investir boa parte ou maior parte do dinheiro, vamos aqui dizer até 90% do valor só vai em maquinarias e infraestruturas, e aqueles 10% ou até menos é que vai em recursos humanos. Logo, empregamos muito menos pessoas quando abrimos grandes empresas. Mas se investimos em micro
indústrias, por exemplo, acabamos nós por investir em menos infraestrutura, em menos maquinarias, investirmos mais no capital humano e no final acabamos nós por distribuir a riqueza, por distribuir dinheiro para mais pessoas e ali conseguiremos voltar a ter aquilo que é o poder de compra. Hoje, o que se vive é que, pela falta desta cadeia entre as grandes, médias, pequenas e micros, acabamos perdendo, no final de tudo, o poder de compra. Porque existem os grandes, já estão estáveis e já são sólidos, já não querem correr mais nenhum risco, estão bem. E existe aqui um separador grande, onde encontramos alguns médios, alguns micros e tem logo os pequenos, em que a relação é muito direta. E no final acaba não gerando sustentabilidade, porque se este pequeno for a comprar diretamente ao grande, o seu custo fica muito elevado. Vamos dar aqui um exemplo em que eu quero investir em peixe. Eu quero comprar peixe no Namibe para poder revender, por exemplo, na Praça do 30. Se o meu dinheiro só chega para, por exemplo, 100 caixas, o meu custo de deslocação até Luanda é o mesmo, são em volta de 1 milhão de kwanzas e não compensa. Mas, se houver esta cadeia aqui, onde existe aqui no meio, entre o grande e o pequeno, o médio já investe em transporte. Ele, com a sua rede de transporte, eu pago pela quantidade que eu estou a levar, onde outros vão fazer o mesmo e no final esse médio serve os micros. Os micros acabam no final por servir os mais pequenos. Logo, a cadeia se funciona, nós conseguiremos ter resultados sólidos para todos. Há uma preocupação muito grande em relação à acessibilidade e eu explico-me em relação a isso. Os jovens às vezes parecem mais difíceis de se aceder, jovens líderes, do que propriamente os mais velhos. E eu quero perceber se é fácil chegar-se ao presidente da ANJ ou não, para os jovens que nos estão a acompanhar. Ou há muita gente a impedir, muita gente que responde por si, que impede que os outros tenham acesso ao presidente da ANJ? Olha, nós costumamos dizer e nós aprendemos isto com o mais velho amigo, nós estamos ao fio de uma chamada ou de uma mensagem. Hoje o mundo está muito mais conectado, em que através de páginas de redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, nós conseguimos ser muito facilmente contactados. Dar aqui uma nota muito interessante, até a página da própria ANJ, eu sou um dos gestores. Eu respondo muita gente naquela página, mesmo nós tendo uma equipa, porque eu sou muito do contacto. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de compreender as pessoas. E, aliás, não adianta fazer um trabalho sem tu perceberes o que é que a pessoa pensa, o que é que a pessoa quer, o que é que a pessoa faz e como ela faz. Logo, o contacto conosco é super fácil e acessível. Esperamos nós continuar assim, e apelo também aos líderes jovens da ANJ a não criarem tanta dificuldade ou não criarem dificuldade as pessoas quando quiserem ter acesso a nós, porque o que eu próprio procuro fazer é dar esta abertura para que nós, trocando ideias, conseguimos no final trazer o resultado que nós queremos. Eu só estou na posição de liderança, mas todos nós juntos queremos chegar a tal sustentabilidade. Então, o benefício do CUMB é o benefício de todos. Obrigado. CUMB Júnior, presidente da ANJ Angola, é a Associação Nacional de Jovens Empresários, foi o convidado da TV Zimbo para a entrevista Zimbo desta noite. Senhor telespectador, agradecemos a preferência e fidelidade, desejamos continuação de uma ótima sexta-feira e bom fim de semana. Boa noite.